Olá, meus amigos. Que nesse momento possamos nos sentir envolvidos, amparados por Jesus, através dos seus enviados, através de todos aqueles espíritos amigos que emanam e estão constantemente a serviço do bem, quando nós nos propomos também a estar nessa atividade, nessa labuta diária, nessa vontade constante na prática do bem. Então, com certeza, envolvidos sempre estaremos, porque nós proporcionamos a todos aqueles que nos cercam a oportunidade de estarem próximos a nós, no nosso convívio. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos constantemente buscando levar adiante o Evangelho de Jesus. Seja através de mensagens, seja através do vídeo, do áudio, seja através das inúmeras postagens nas nossas redes sociais, instrumento já tão útil para a divulgação do bem e que infelizmente ainda é tão mal utilizado, porque o mal ainda chama mais atenção do que as práticas em torno do bem. Ainda fazem mais sucesso, alvoroço, aparecem mais. Então é necessário que nós mudemos os nossos conceitos íntimos para que nós também possamos contribuir para a mudança de todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque é através do exemplo é que as pessoas mudam. É através das práticas, é através da ação e principalmente uma ação voltada ao bem. E falar no bem através da doutrina espírita é algo que nos dá muito prazer. É algo que faz com que nós, cada vez mais, possamos nos sentir plenos, engajados, como aqueles que têm por missão levar adiante a palavra do Cristo, os ensinamentos que Ele nos deixou. E muitas pessoas, às vezes, imaginam que para se fazer isso, para se ter essa prática, para se tornar-se aquele que irá divulgar esse Evangelho, muitos ainda acham que é necessário que seja perfeito, que é necessário que não tenha tantos obstáculos íntimos, é necessário que seja alguém sublime. Não. Eu não sou. Você não é. A maioria dos seres que aqui estão nesse planeta não são. Porque todos nós estamos aqui para justamente vencer as nossas más tendências. E como iremos vencê-las? A partir do momento que nós nos expomos a combatê-las, a enfrentá-las. E uma das formas, um dos mecanismos que nós devemos utilizar é justamente aquele que nos toma e nos direciona na prática do bem. E é um bem íntimo, é um bem para conosco. Buscar assimilar no Evangelho de Jesus. E quando estamos falando desse Evangelho, devemos ampliar esse leque para todas as mensagens edificantes que nos chegam, baseadas neste Evangelho. Porque quando se fala em amor, estamos falando em Jesus. Quando se fala em laços fraternais, estamos falando em Jesus. Quando se fala em perdão, quando se fala em superação, quando se fala em fé, estamos falando de tudo isso que Jesus nos deixou. Então, quando nós buscamos trazer essas mensagens para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, significa que nós estamos dando abertura, estamos abrindo os nossos corações, estamos abrindo as nossas mentes para essa verdade. E é essa verdade, como ele nos disse, que nos libertará. Nos libertará dos nossos egoísmos, das nossas vaidades, dos nossos vícios morais, que são os principais obstáculos que temos a vencer em nós. Desde o momento
em que nós somos espíritos, somos esses seres inteligentes criados por Deus, passamos a ter condição de nos conhecer, de nos compreender e assim nos transformar. E essa transformação deve ser contínua, muitas vezes lenta, em outras nem tanto, mas deve ser sempre. Estamos aqui para caminhar, para evoluir, e a evolução é fruto da transformação interior. Porque só assim é que nós vamos viver de uma forma plena a nossa condição de seres espirituais que somos. Seres que habitam o mundo físico. Seres que estão presentes, vivendo intensamente esse mundo material com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades. Mas seres que em essência têm em si a centelha da criação. Nós somos seres imortais. E a partir do momento que nós começamos a nos conscientizar disso, passamos a ter mais responsabilidade com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós realizamos. E muito mais responsabilidade passamos a ter quando compreendemos que o que nos diferencia dos nossos outros irmãos, que não se encontram como nós, nesse momento, vivendo a experiência da carne, vivendo em um corpo material, cercado por matéria grosseira, é justamente a condição de estar em um mundo fluídico, etéreo, material, mas em outra dimensão, em outro estágio dessa matéria. Então, a responsabilidade aumenta quando nós compreendemos que nós somos espelhos que refletem para todos aqueles que nos cercam, principalmente para esses que não estão conosco na nossa jornada física, aquilo que nós realmente somos em nosso íntimo. Porque eles estão ao nosso redor. E é algo natural. Porque não deveriam estar. Se nós viemos de lá, viemos desse plano que nos cerca, e para ele iremos retornar, porque ele é a nossa verdadeira casa. Ele é a nossa verdadeira morada. Então, o que há de tão especial ou sobrenatural nessa comunicação, nesse intercâmbio? Nada. É algo natural. Sempre existiu, existe e existirá. Sempre existiu essa influência, essa comunicação. Ela existe e é constante. E sempre existirá. Porque necessário se faz que continuemos a expressar tudo aquilo que nós somos, ora no plano físico, ora no plano espiritual. Porque a vida física é passageira. A nossa vida é constante. Somos seres imortais. E conosco permanece a nossa consciência, a consciência do eu, do que eu sou, de quem eu sou. E é essa consciência que não se perde. É a minha individualidade que permanece. Por isso eu sou, por isso você é esse ser inteligente da criação. Então esse intercâmbio é constante. Mas infelizmente, quando nós começamos a observar e atentar mais para essa influência que existe tanto do plano espiritual para o plano físico, quanto do plano físico para o plano espiritual, porque é uma troca,
infelizmente, aquilo que sobressai é o que há de negativo. As vibrações ainda são baixas nesse intercâmbio, nessa constância e influência. E por que isso? Você tem vícios físicos? Tem vícios morais? Você é perfeito? Eu tenho inúmeros a vencer. Somos imperfeitos. Somos seres que carregam em si, ainda de uma forma muito efetiva, muito clara, muito nítida, muito forte, essas tendências ruins. Somos ainda assim muito repleto de erros a vencer. Por isso, aquilo que emanamos, em sua maioria, ainda são vibrações baixas, pesadas, impregnadas de fluidos negativos. E isso vai, óbvio, com a nossa evolução, melhorando. Já melhoramos muito, se comparados com o que éramos há algum tempo atrás. Tenho certeza que você, assim como eu, tenho certeza que nós mudamos muito, em muito, as nossas visões, as nossas práticas no nosso cotidiano. Porque a nossa consciência, ela se expande, ela vai, pouco a pouco, criando uma sintonia maior e permitindo que os ensinamentos de Deus, a sua palavra, as suas leis que estão incutidos nela, sobressaiam, apareçam, fluem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas o nosso mundo, ele é o que é. Ainda esse mundo tão difícil, repleto de tantas dificuldades, sofrimentos, atribulações, porque nós, em nosso íntimo, somos assim. Então o nosso mundo é o reflexo daquilo que nós somos. E um dia ele tornar-se-á um mundo melhor? Sim, porque nós nos tornaremos esses seres melhores. Estamos melhorando. Mas a evolução ela tem que ser gradativa, para que ela possa ir marcando, para que ela possa se autoafirmando em nós, criando pilares firmes e uma base segura para o nosso crescimento. Então essas influências, ainda em sua maioria, são influências negativas. Mas a tal ponto, a que ponto essas influências que acontecem nesse intercâmbio, nessa constância de estarmos rodeados por esses seres do mundo invisível, causam, refletem em nossa vida? Allan Kardec, na questão 459, do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, onde estão contidos todos os princípios doutrinários do Espiritismo, questiona o Espírito de verdade, que é esse grupo de espíritos superiores que vieram e trouxeram os ensinamentos da doutrina para serem implantados e transformar consciências e, consequentemente, a humanidade. Se os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossas ações. E a resposta dos espíritos, do Espírito de verdade, que sim, que muito mais do que nós acreditamos, que na maioria das vezes são eles que nos dirigem à vida. Essa resposta faz com que muitos de nós se assustem. Na maioria das vezes, são eles que nos dirigem à vida, à nossa própria vida. Sim, nós temos a capacidade de influenciar e também somos suscetíveis a sofrer influências daqueles que nos cercam, no nosso meio, no nosso cotidiano.
no nosso trabalho, na nossa família, entre nossos amigos. Quantas vezes opinamos sobre algo? De uma forma tão contundente que conseguimos mudar a opinião do outro. Ou mesmo fazer com que essa visão que o outro tinha, ele passasse a rever. E vice-versa também. Quantas vezes recebemos opiniões, visões diferentes das que até então tínhamos e buscamos refletir e muitas vezes também mudamos os nossos conceitos. Inúmeras vezes. Então essa influência espiritual para o mundo físico, sobre o mundo físico, é algo natural, normal. Deixa de ser normal a partir do momento que nós perdemos as rédeas da nossa vida e permitimos que o outro nos direcione. Porque, meus amigos, nós não somos mais crianças. Nós não vivemos mais numa infância espiritual. Nós já somos seres maduros. E com essa maturidade advém a responsabilidade. E é na responsabilidade que devemos nos cobrar. Não devemos nem permitir que o outro nos cobre. Nós temos como dever essencial nos cobrar, nos vigiar. Então, para chegar a tal ponto de ser dirigido pelo outro, quer seja no plano físico ou no plano espiritual, é necessário que tenhamos perdido essas rédeas que direcionam, que deveriam direcionar o nosso destino. Porque Deus facultou a cada um de nós, com a inteligência que nós temos, a capacidade do livre escolher, o livre-arbítrio, que nos diz o que devemos e queremos fazer conosco. Se devo ir por ali ou devo ir por lá. Eu devo decidir. E, consequentemente, arcar com as consequências também das minhas decisões. E não mais delegar ao outro a responsabilidade de um ato cometido por mim. Então tudo isso advém justamente dessa responsabilidade que eu devo ter para comigo mesmo. Então, é necessário que eu me atente com relação a isso. É necessário que eu me atente com relação ao que Jesus me disse, ao que Jesus nos disse, que deveríamos manter sempre acesa a luz da vigilância, nos mantendo em oração e vigília. Vigiar e orar. Orar significa criar esse elo de ligação com um plano maior, com pensamentos elevados. Na sublimação dos meus pensamentos, eu evito que essas vibrações ainda tão baixas, rasteiras, negativas, me alcancem. Então a oração deve ser constante, não uma oração repetida, decorada, mas aquilo que sai do nosso coração, e não necessariamente em palavras, mas principalmente em ações. Devemos ser o Evangelho vivo em cada momento das nossas vidas, para que todos aqueles que nos cercam possam enxergar isso. E para fazer isso é necessário que mantenhamos essa vigilância. Vigilância é primeiro com os nossos pensamentos, porque já sabemos, através dessa resposta, que não nos surpreende, porque sabemos que nosso pensamento é vida. São ondas que emanam e que são vistas, sim. Que são notadas e compreendidas e lidas. E se eles estão em um estágio da matéria mais sutil, em uma dimensão mais etérea, por que não penetrar de uma forma tão liberta, tão ínfima no nosso mundo material? Assim o é. Por isso conseguem ler, ver os nossos pensamentos. E se não mantivermos essa vigilância íntima, de nada adiantará sairmos por aí pregando esse Evangelho de Jesus
falando disso, falando daquilo, quando na verdade em nós não existe a chama de uma fé real, de uma fé que é abastecida pela chama do amor, pela chama da sinceridade, que é suprida por tudo aquilo que necessitamos para fortalecê-la, por tudo aquilo de bom que estamos aqui para colher, plantar, deixar crescer em nós, para que um dia possa fornecer frutos e nós sejamos os principais beneficiados em adquirir, em usufruir de frutos relacionados ao bem íntimo, ao bem maior que criamos para as nossas vidas. Então, essa constante influência que todos nós temos, sentimos, passamos, sofremos, deve ser por nós melhor administrada. Para que não passe de algo tão sutil, como a maioria das vezes acontece, através de intuições, de sensações, e passem, caminhem para situações mais graves, como é o caso da obsessão, acabando por resultar de um indivíduo que, por ter criado esse elo, por não ter mantido justamente essa vigilância, e ter criado, ter mantido, ter alimentado esse elo ruim, com esse irmão que muitas vezes nem se dá conta que está fazendo algo de ruim, porque muitas vezes está vivendo uma condição de sofrimento e está doente, sedento de algo, como vingança, etc. E isso é fruto de alguém que está doente, acaba sendo subjugado por este. Então, tudo começa com nós olharmos mais para nós mesmos. Separarmos mais o que é nosso e o que não é. Compreender melhor aquilo que eu quero, aquilo que eu faço. Filtrar, pesar, analisar mais a nós mesmos. Para que, no nosso dia a dia, nós possamos ter atitudes melhores. E aí sim, sermos esses seres já prontos para levar adiante a luz do Evangelho de Jesus. E quando nos referimos a isso, meus amigos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, estamos falando disso, de irmandade, de fraternidade. Levar adiante o Evangelho de Jesus significa praticar o amor ao próximo, um amor de irmãos, um amor fraternal, visto que este amor foi o que Jesus veio para nos ensinar. E só iremos praticar de uma forma plena quando nós nos conscientizarmos de que nós somos essa única família que existe aqui. Aí sim, iremos compreender que o sofrimento do outro também me faz sofrer. Que na alegria do outro eu me sinto feliz, me sinto em paz. E que é necessário sim que eu procure promover a paz em mim para que o outro possa alcançá-la. Para que eu possa viver cercado de amor, é necessário que eu permita que esse amor irradie de mim para todos aqueles que me cercam. E aí, essas influências espirituais serão mais brandas, serão mais suavizadas, porque todos nós, através da reencarnação, que é a demonstração maior da justiça do amor de Deus para conosco, nesse ir e vir constante, iremos para o plano físico, voltaremos para o plano espiritual, retornaremos ao plano físico.
E nesse ir e vir, todos nós, que nesse momento estamos encarnados, quanto aqueles que estão desencarnados e que se fazem presentes ao nosso lado nesse momento, estaremos juntos, vibrando, pensando de uma forma mais elevada, porque nós já seremos esses seres mais elevados. Jesus é a bússola que necessitamos. A doutrina espírita, esse consolador que veio, prometido por Ele, é a luz que temos a nos guiar na senda da evolução. E aqueles que se encontram ao nosso redor, quer estejam no plano físico ou no plano espiritual, que possamos enxergá-los e senti-los como irmãos que somos. E todos aqueles que precisam ser, de uma forma ou de outra, amparados e resgatados, compreendidos e perdoados, possamos ter a nossa parcela e promover a nossa pequena parcela de colaboração nesse intuito. Para que a resposta dos espíritos para Kardec, quando ele nos diz que os espíritos, esses seres que estão fora do corpo físico, na maioria das vezes, conhecem os nossos pensamentos e as nossas ações, nos conhecem a tal ponto de poder, de conseguir dirigir as nossas vidas, já não mais nos assuste. Que não tenhamos mais receio, porque nós já seremos aqueles que vibraremos de uma forma mais elevada. E junto conosco estará aqueles que comungarem com esse propósito divino, que é o propósito de transformação e de elevação que todos nós devemos ter. Que Jesus possa envolver a todos, em muito amparo, muita luz e muita proteção. Deus os abençoe.